Hoje a gente vai falar um pouquinho dos méritos de Moisés, segundo a Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Ki-Teitzei, hoje focando nos parágrafos 48 e 49 do Zohar, sexto ano de leitura. Pouca gente sabe, mas Moisés talvez seja a segunda personagem mais citada no Zohar. A primeira, claro, é o Rabbi Shimon, que é o autor e aparece em várias passagens do Zohar, e a segunda talvez seja o Moisés. Existe um trecho do Zohar, ou partes do Zohar, chamada Raya Mehemna. Raya Mehemna em aramaico significa o pastor fiel. E esses trechos são de Moisés, tá? Ele seria o pastor fiel. Da onde que vem essa expressão? O pastor, porque ele levava o povo de Israel, que seriam as ovelhas, então, e fiel, porque ele seguia fielmente as ordens de Deus, tá? Então, quando é o trecho Raya Mehemna do Zohar, é Moisés. E em vários trechos, o Rabbi Shimon fala com Moisés. Então, são trechos bem interessantes e a gente tem um trecho desses agora na porção de Ki-Teitzei. Bom, nesse trecho em especial, o Rabbi Shimon está falando com Moisés e o Rabbi Shimon fala de como Moisés é um pilar importante do arrependimento no mundo. Eu não vou explorar muito essa questão, mas vou explorar com vocês uma outra coisa que o Rabbi Shimon diz, que é o fato de Moisés ser importante para a redenção do mundo e Moisés conter as 600 mil almas do povo de Israel. Vou começar com esse segundo fato primeiro, depois vou para o outro. Bom, esse 600 mil é um número simbólico, tá? A gente não precisa entender ele literalmente, mas segundo a Kabbalah, o povo de Israel é composto por 600 mil almas, tá? O fato de Moisés ser essas 600 mil almas, ou ter essas 600 mil almas, simboliza o quê? Moisés, de certo modo, ao liderar todo o povo de Israel, para fora do Egito, salvou todas essas almas, então é como se ele tivesse todas essas almas. No sentido, ele é responsável por ter resgatado essas almas, ele ganha um mérito dessas almas. Dá para entender a ideia? Cada alma que ele salvou, ele ganha o ponto positivo por essas almas. Tá? Então a ideia é essa, Moisés acaba ganhando a energia dessas almas, por isso que aparece no Zohar que ele tem essas 600 mil almas. A mesma ideia ocorre, e aí vai ficar bem claro, com Adão. Por quê? Porque é a mesma coisa. Se Adão gerou toda a humanidade, ele teria então também gerado todo o povo de Israel, inclusive o povo de Israel. Gerou toda a humanidade e o povo de Israel. Então a gente fala que todas as 600 mil almas de Israel estavam em Adão, certo? Então a gente tem ao longo da história, na verdade, algumas almas que tinham todas as almas de Israel. Adão e Moisés sendo dois exemplos. Bom, agora no caso de Moisés em especial, tem o segundo fator que eu falei, no caso de Adão não, ele é um redentor de Israel. Adão pode ser encarado como um progenitor de Israel, da humanidade como um todo e de Israel em particular, mas Moisés redimiu Israel. Então Moisés tem aí também uma questão messiânica atribuída a ele. Assim como ele tirou o povo de Israel do Egito, do sofrimento, e permitiu que depois eles fossem para a terra de Israel, não foi ele que fez eles entrarem, foi Josué, mas permitiu isso. No imaginário cabalístico, Moisés ficou como a figura que também vai ajudar o povo a receber o Messias no futuro. Então o Zohar ensina para nós, e o Rabbi Shimon aqui fala para Moisés, que graças ao mérito de Moisés, a gente vai ver o Messias ser recebido. E na verdade, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem dois Messias na tradição. O Messias filho de Davi e o Messias filho de José. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Davi. O Rabbi Shimon conta que os dois vão vir por mérito de Moisés. Segundo algumas tradições, Moisés vai voltar, ressuscitar e trazer fisicamente esses dois Messias, tá? O Rabbi Shimon está contando para nós. Bom, entrando numa parte técnica ligada a isso tudo que nós falamos, por que Moisés tem todo esse mérito? Por que Moisés tem essas 600 mil almas? Por que Moisés redimiu o povo de Israel? Por que Moisés vai voltar e trazer os dois Messias para nós? Entrando mais tecnicamente, como eu falei, porque Moisés conseguiu fazer uma integração da árvore da vida que nenhum homem antes dele conseguiu. O Zohar explica para nós que Moisés conseguiu unir Malchut,
que é a Sfirá debaixo da árvore da vida e que é o nosso mundo físico, com todas as outras Sfirot de um modo muito forte. Outras personagens bíblicas também fizeram isso, o próprio Rabi Shimon fez, Abraão fez, Rei Davi fez, mas às vezes faziam com uma Sfirá, com outras Sfirá, ou faziam de modo temporário. Moisés fez com todas as Sfirot e de modo muito forte, de modo muito permanente, tá? Não eterno, tanto que nós ainda estamos aqui e precisamos esperar a vinda do Messias, mas ele fez de modo muito permanente com todas as Sfirot. Então, isso que ele conseguiu fazer, a elevação que ele conseguiu dar ao mundo, lhe deram esse mérito, lhe conferiram esse mérito. Mais especificamente, entrando um pouquinho mais técnico, e com isso eu encerro o vídeo, o Zohar conta que, em particular, Moisés conseguiu ligar Malchut com Yesod muito fortemente, ali na coluna do meio. De Yesod, Moisés conseguiu ir para a Sfirá de Dat, que aliás é onde Moisés teve a sua ascensão mais final, onde ele passou o resto da vida, o final da sua vida. De Dat, ele chegou a Biná, quando ele vai para o Monte Sinai e recebe a Torá, traz a energia de Biná para Dat, tá? O que isso só ele conseguiu fazer, e de Dat, uma vez que ele desceu de Biná para Dat, ele mandou essa energia de Biná para Dat e de Dat para toda a árvore da vida. Repito, isso foi no momento que ele subiu o Monte Sinai por 40 dias, recebeu a Torá e deu a Torá para o povo, está simbolizado nisso. Então, ele não só fez um caminho de ascensão e ele chegou na energia superior, ele deu energia superior para os mundos inferiores. Isso também chama atenção. Porque às vezes a gente vê personagens bíblicas que elas subiram e elas ficaram lá, mas elas não mandaram energia para baixo. Tá? Então, por exemplo, Enoque. Enoque subiu altíssimo na árvore, tanto que ele não morreu, né, nos diz a tradição. Ele virou um anjo, o anjo Metat, mas ele não voltou, certo? Agora, Moisés foi e voltou. Vivo, ainda trouxe energia para os outros. Então deu para entender? Ele de Malchut uniu Yesod, de Yesod foi para Dat, de Dat subiu para Biná, pegou a energia, trouxe de novo para Dat e mandou para toda a árvore da vida. Então percebe como ele fez a união da árvore de cima para baixo e de baixo para cima. O Zohar usa essa expressão. Com essa união, como a gente falou, ele realmente trouxe uma completude para o mundo e, claro, então se tornou realmente um verdadeiro redentor. E aí foi tanto um redentor na sua época, como o será assim que o Messias chegar para a nossa humanidade. Um bom dia a todos e tudo de bom.